Olá, nessa aula eu vou te ensinar a formar perguntas em inglês no presente simples e também no presente contínuo. Antes de eu te mostrar os exemplos, eu quero que você tenha em mente que existem duas formas gerais de fazer perguntas em inglês. A primeira é acrescentando uma palavra, preste atenção nisso aqui é muito importante, e a segunda é invertendo a posição de palavras. A essas duas formas gerais, eu dou o nome de a regra dos 95/5%. Entenda o seguinte, a parte mais importante de uma frase é o verbo. Por quê? Porque o verbo, ele dita em que tempo aquela ação ocorre, se é no presente, no passado ou no futuro. No caso da nossa aula aqui, é no presente. E também que tipo de ação está ocorrendo. Então, nós vamos ver os exemplos dentro desses dois espectros aqui para você poder entender. Começando aqui pelo presente simples. Olha a frase. Do you water your plants? A palavra water também significa água, mas no contexto aqui está sendo usada como o verbo regar. Então, quando você quiser falar regar em inglês, você pode usar water. Eu tenho uma estrutura de frase, né? Pronome you, verbo water, your plants, complemento. E aí, quando eu quero fazer uma pergunta, eu coloco aquele do ali no início da frase. Esse do, ele não tem tradução, ele só serve para indicar que essa frase é uma pergunta e que essa pergunta está no presente. E eu vou usar o do para I, you, we, they. E o does eu vou usar para he, she, it. Do e does é a mesma coisa, tá certo? Vamos à outra. Do they sleep fast? Do they sleep fast? Ali, ó, eu usei o verbo dormir, sleep. Perceba que é uma mesma estrutura. E ali também eu coloquei o do no início da frase. Se fosse I ou we, também entraria o do ali. Vamos ver com does agora. Does he demonstrate his skills? É uma coisa, usei o verbo demonstrate, que significa demonstrar, só que agora, no início da frase, eu coloquei o does, porque o does ele faz concordância com o he. E por último, does she raise her children? Ela cria os seus filhos, então nós temos ali o verbo raise, ou seja, todos os verbos em inglês que compreende 95%, eu vou usar essa estrutura de frase. Pronome, verbo, complemento. No início da frase, eu vou colocar ou do ou does, seguindo aquela regra, incluindo uma palavra na frase, no início da frase, tá certo? Agora, nós vamos ver os 5%, que é o quê? É quando eu inverto a posição de palavras. E que verbo se encaixa nessa categoria? O verbo to be. Sim, o verbo to be. Então, vamos ao exemplo aqui com o verbo to be. Am I doing right? Am I doing right? Perceba, eu inverti a posição das palavras. Olha como a frase é dita de forma afirmativa. I am doing right. Simplesmente troquei. O verbo to be ele tem essa característica. Ele pertence aos verbos de exceção, onde eu inverto a posição das palavras. Outro exemplo. Are you watching Stranger Things? Mais uma vez, eu troquei, eu inverti o you are para are you, no caso da pergunta. Se fosse na afirmativa, você diria you are watching Stranger Things, tá? E por último, is she translating books? Is she translating books? Olha lá como é que é a afirmativa. She is translating books, ou seja, verbo to be, você inverte a posição da palavra. Todos os outros verbos do inglês, praticamente todos eles, né, seguem a regra de incluir uma palavra no início da frase. Então, o que você aprendeu aqui hoje? Você aprendeu a como fazer perguntas no presente simples e contínuo e a regra dos 95/5%. 95% você inclui uma palavra e 5% você inverte a posição dessa palavra.
E o que cabe dentro desse 5% é o verbo to be. Tendo dito isso, agora você pode ir para a próxima aula.